Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e eu vou resolver com vocês as questões de linguagem da prova do Enem de 2023. Vem comigo! Pessoal, a gente vai trabalhar com uma questão que traz um texto de linguagem informativa. Isso é muito bom pra gente. Esse texto do El País, como a maioria dos textos informativos, vai trabalhar com certa objetividade, uma linguagem acessível, o que nos ajuda bastante. Diferentemente, talvez um texto poético ou um texto literário que vai trazer recursos expressivos do autor. Aqui a gente vai ter uma clareza, um direcionamento para aquilo que está sendo cobrado. Especialmente aqui, ó. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que, logo no enunciado, a gente já sabe qual que é o assunto abordado na matéria, né? A gente pode identificar aqui, ó, a perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional, provavelmente é isso que será falado, né? Isso, claro, vai trazer um impacto, agora ele quer saber aquilo que potencializou, aquilo que aumentou, aquilo que gerou destaque de alguma forma. Então eu vou colocar aqui, necessariamente, aquilo que aumentou, potencializar, aumentar. Aquilo que aumentou o impacto. Vamos para a leitura do texto, a gente vai procurar qual que é o impacto e aquilo que gerou maior grandeza a respeito dele. As cinzas do Museu Nacional no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. Então, ó, se fosse apenas isso aqui, claro que já seria muito ruim, mas o próprio texto vai dar um destaque. São mais do que isso, tá? É mais do que perder fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas, ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo. Aqui tem uma parte interessantíssima, ó. Pode ter calado palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. Aqui a gente percebe então um impacto extremamente negativo, mas uma informaçãozinha me chama a atenção, que é que está no finalzinho aqui, ó. Se elas não existem mais no mundo, como é que eu vou recuperar esse conteúdo do museu? Como é que eu vou registrar esse tipo de linguagem? Talvez aqui já tenha uma grande pista para a gente chegar no impacto potencializado, aumentado, uma vez que isso se torna irrecuperável. Vamos ver o que o texto nos fala? O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 60, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas, ou seja, se perderam de vez. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, diz a linguista Marília Facó Soares. A pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte de seu material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos, mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos. Bom, aqui a gente tem algumas informações que vão revelar esse impacto potencializado. Para a gente condensar o que foi anotado aqui, vamos lá. A gente tem a perda de inúmeros elementos do Museu Nacional após o incêndio. Entretanto, alguns deles estão ligados a populações que trabalhavam, que manifestavam, que tinham como principal característica, como forma de identidade, uma língua que já não existe mais. Dessa maneira, como boa parte do material foi gravado na década de 60,
eu não tenho mais falantes vivos. Esse conteúdo, por sua vez, não tem como ser recuperado. Isso, claro que vai aumentar, potencializar, agravar esse cenário que por si só já é muito trágico. Vamos para as alternativas? Então a gente vai procurar, só para lembrar aqui, ó, o impacto aumentado, né? A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Sim, vai exigir a retomada das pesquisas, só que não é isso que vai trabalhar com o impacto potencializado, porque mesmo refazendo as pesquisas, ó, como foi dito aqui pela pesquisadora, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, ou seja, eu ainda tenho um elemento pior. Eu vou ter que trabalhar de novo? Sim, mas isso não é o ponto crucial, isso não é a pior parte de todo o evento. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais? Olha, danos irreparáveis, ou seja, não tem como consertar? Sim, já que boa parte desses falantes não está mais vivo, essas línguas, algumas delas, foram extintas e não foram digitalizadas, não tem como reparar esse conteúdo. Isso fica marcado em alguns trechos aqui, né? Línguas que não existem mais no mundo, que a gente marcou aqui, ó. O próprio texto fala que pode ter calado para sempre, ou seja, não tem como a gente ter mais esse tipo de conteúdo. Essas línguas, então, já foram extintas, sem falantes vivos, são danos irreparáveis. Danos irreparáveis à memória e à identidade. Memória, porque a gente está falando de um povo já passado, né, de algumas línguas já extintas, então aquilo vai trazer memórias de quem nós fomos um dia, e também toda língua é um traço nacional, é um traço de identidade nacional, aquilo vai criar uma identificação. Portanto, quando eu falo de língua, eu estou falando sim de identidade nacional. A alternativa B bateu em todos os elementos, tá? Por enquanto, ela está 100% coerente. Vamos ver as demais, se alguma acaba trazendo coisas mais interessantes para nós. Impossibilita o surgimento de novas pesquisas? Não, eu posso ter novas pesquisas na área, eu não vou ter o mesmo conteúdo. Resulta na extinção da cultura de povos originários. Ó, não é, aqui essa alternativa eu acho que é que pode trazer mais complicações. Não é a perda desse material, tá? Não é a perda dos registros linguísticos que vai resultar na extinção da cultura de povos originários. A cultura de povos originários é mantida enquanto esses povos existirem, enquanto houver ainda essa comunidade, assim a gente vai manter essa cultura. Ela fica viva entre os seus falantes, entre aqueles que estão lá dentro produzindo aquela cultura. O fato do incêndio ter perdido os registros, né, faz com que a gente não tenha registrado aquilo, não tenha aquele elemento enquanto memória, tá certo? Essa alternativa ela é capciosa, bastante cuidado com ela. Inviabiliza estudos da língua do povo ticuna? Não inviabiliza os estudos, eu posso continuar estudando, eu não vou ter o mesmo acervo, o mesmo material para estudo, afinal muitos deles já não estão mais aqui, certo? As alternativas tentam nos induzir para algumas perspectivas, mas se a gente anotar algumas partes do texto e ficar bem atento, bem ligado, exatamente ao que a matéria está passando, já que a linguagem possibilita esse tipo de observação, a gente vai direto e reto aqui. Tá legal? Considera ali uma questão intermediária, porque algumas alternativas vão tentar nos ludibriar, e eu preciso de um conhecimento que é associar a linguagem à memória e à identidade de um povo. Se a gente tiver isso em mente, a questão fica um pouquinho mais acessível. Valeu? Obrigadão e até a próxima!